Eu costumava pensar que a gente sabia, logo de cara, que o amor, quando era verdadeiro, gritava alto, derrubava portas, atravessava multidões e fazia o coração tropeçar de tão intenso. Eu achava que o tal grande amor vinha com fogos de artifício, com uma epifania que nos atravessava como raio. Mas a vida, com a delicadeza de quem sussurra verdades, só depois que o orgulho se cansa, me ensinou que tem amor que não chega explodindo, chega ficando. E foi exatamente isso que eu não vi. Porque ele sempre esteve ali. Sempre. Como o fundo de tela da minha vida. Como uma presença constante, discreta, segura. Era o ombro em que eu chorava sem cerimônia, o número que eu ligava quando tudo dava errado, o primeiro a me mandar mensagem quando eu desaparecia. E mesmo assim, eu passei anos procurando o amor nos lugares errados, nos homens errados, nas urgências erradas. Eu me joguei em relações onde eu precisava me provar o tempo todo, onde meu silêncio era um problema e meu riso precisava se moldar ao tempo dos outros. E ele apenas ficava, sem me cobrar, sem exigir, sem se afastar. Às vezes eu achava que ele era bom demais para ser real. Outras vezes, confesso, achei que talvez ele me quisesse de um jeito que eu não poderia retribuir. Mas no fundo, a verdade era outra. Eu só não estava pronta para enxergar. Porque quando a gente cresce, acreditando que amor é adrenalina, a gentileza parece pouco. Quando se acostuma com ausências, a constância parece desinteressante. Eu me envolvia com quem me desafiava, com quem me fazia sentir borboletas, mesmo que depois elas morressem no estômago. E deixava de lado quem só me dava paz. Até que a vida me cansou. E no cansaço, quando parei de correr, olhei para o lado e lá estava ele, onde sempre esteve. O meio do caminho começou com um silêncio. Não o silêncio entre nós. Esse sempre existiu, confortável e leve, como aquele tipo de pausa entre duas músicas boas. Mas o silêncio dentro de mim, depois de mais uma decepção, mais uma tentativa frustrada de encontrar alguém que me enxergasse além do que eu mostrava, eu parei. Foi como se meu corpo inteiro dissesse: chega. Eu cancelei jantares, silenciei conversas, recusei convites que antes aceitava por medo de ficar sozinha. Pela primeira vez, escolhi o silêncio não como vazio, mas como abrigo. E foi nesse abrigo que ele entrou sem fazer barulho. Ele apareceu no fim de uma tarde qualquer, com 2 xícaras de café e um pacote de biscoitos no bolso do casaco. Disse que sentiu que eu precisava conversar, mesmo que fosse só para ficar em silêncio. E eu deixei. Sentei ao lado dele no sofá e por horas não dissemos nada. Mas foi nesse nada que tudo começou a mudar. Eu comecei a reparar nos detalhes que sempre estiveram ali. O jeito como ele ajeitava o cabelo quando ficava nervoso. Como ele deixava a xícara sempre virada para o lado certo na bandeja, como se estivesse esperando que alguém sentasse. Como ele me olhava quando eu falava de coisas que nem eu mesma sabia que sentia. E aí, sem aviso, um dia ele não veio. Não porque tivesse desistido, mas porque estava cansado de esperar por alguém que não sabia olhar para ele. Me mandou uma mensagem curta. Tô aqui, mas já não sei se você me vê. E aquilo doeu. Doeu como verdade dita na hora errada. Eu passei a noite relendo aquela frase. Me perguntei quantas vezes ele tinha me amado em silêncio. Quantas vezes desejou estar no lugar de alguém que me fez chorar. E me perguntei pela primeira vez com honestidade o que eu sentia quando ele sorria para mim. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei vagando pela casa como quem tenta encontrar, entre móveis e silêncios, uma explicação que faça sentido. Me sentei no chão da sala, com as luzes apagadas, envolta apenas pela penumbra suave do abajur da cozinha e pelos pensamentos que batiam na minha cabeça como chuva insistente. Não era a saudade do ex que me afligia, nem mágoa pelas histórias que não vingaram. Era algo mais profundo. Um eco. Um nome que insistia em se formar dentro de mim,
mesmo quando eu lutava para afastá-lo. Lembrei de todas as vezes em que ele esteve e eu não soube ver. Do jeito como ele ria das minhas piadas sem graça só, para me ver sorrir, do modo como sempre lembrava os detalhes que até eu esquecia, da delicadeza constante com que ele nunca me cobrou nada, só se fez presente. Ele foi o ombro quando tudo desmoronou, foi a voz firme quando a minha sumiu. E eu estava tão cega procurando grandes gestos que não percebi o mais grandioso deles, a constância. Aquele amor sem performance, sem espetáculo, mas que sustentava. Lembro que no dia seguinte fui até o mesmo café onde a gente sempre se encontrava por acaso. Ou era o que eu achava. Me sentei na mesma mesa de sempre, pedi o mesmo café e esperei. Mas ele não veio. Pela primeira vez, a ausência dele doeu mais do que qualquer término que já vivi. Porque era nesse vazio da cadeira à minha frente que tudo finalmente fez sentido. Ali, sozinha, com as mãos trêmulas segurando uma caneca que esfriava rápido demais, eu disse baixinho, quase como uma confissão que demorou anos para nascer. Era ele, e repeti. Sempre foi ele. A frase não era nova, era antiga. Era algo que o meu coração já sabia, mas que minha cabeça, com todos os seus ruídos, defesas e fugas, teimava em ignorar. E ali, naquela tarde sem glamour, sem coincidências mágicas, sem sinais evidentes, eu soube. O ato 1 da minha vida amorosa tinha acabado, porque o amor de verdade já tinha me encontrado há tempos. Eu é que demorei a enxergar. Demorei 2 dias inteiros até conseguir escrever a mensagem. Apaguei e reescrevi tantas vezes que meu celular ficou sem bateria mais de uma vez. Era só um "podemos conversar?" Mas parecia que cada palavra carregava o peso de todos os silêncios que vinham antes dela. Quando finalmente apertei o botão de enviar, senti o coração afundar no peito como se tivesse pulado de um penhasco, sem saber se havia rede lá, embaixo. E mesmo sabendo que ele sempre respondeu rápido, cada segundo de espera parecia um julgamento. Quando a notificação apareceu, as mãos suaram e eu precisei respirar fundo antes de abrir. Ele respondeu com calma, do jeito que só ele conseguia. Claro, quando quiser. Nenhum ponto de interrogação, nenhuma cobrança, só disponibilidade. Como sempre foi. Marcamos de nos ver no fim da tarde, no parque que ficava entre nossos bairros, onde ele costumava me encontrar para esfriar a cabeça, nos dias em que eu ligava, dizendo que não aguentava mais. Enquanto eu caminhava até lá, cada passo era uma lembrança. Do dia em que ele me emprestou o casaco sem dizer nada, do chocolate quente que ele trouxe até minha porta na véspera do Natal em que eu estava doente, do bilhete que deixou na minha caixa de correio quando perdi meu emprego e não quis falar com ninguém. "Você é maior que tudo isso", ele escreveu. E eu guardei. Claro que guardei. Mas nunca disse que li. Nunca disse que chorei lendo. Quando o vi sentado no banco, com o casaco cinza e o olhar voltado para o lago, tive vontade de correr, mas o medo me puxou pelos tornozelos. Como dizer para alguém que você viu o amor tarde demais? Que você demorou para perceber o que ele já sabia há tanto tempo? Sentei ao lado dele com um sorriso que mal consegui sustentar, e durante alguns minutos só ouvimos o barulho das folhas sendo arrastadas pelo vento. Eu não conseguia falar. E então ele olhou para mim, aquele olhar calmo, direto, que sempre me desmontava, e disse sem ironia, sem dor, sem sarcasmo: "Você viu, né?" E foi aí que chorei. Não por culpa, mas por alívio, porque ele sabia, ele sempre soube, e mesmo assim ficou. Depois daquele dia no parque, algo em mim começou a mudar. Não de forma grandiosa nem rápida. Era uma mudança silenciosa, como o sol voltando devagar depois de um longo inverno. Passei a observar cada detalhe com mais presença. As mensagens dele que antes eu respondia com pressa, agora eu lia com atenção. Os encontros que antes pareciam simples coincidências, agora tinham o peso de pequenas escolhas conscientes.
E pela primeira vez eu estava escolhendo ele de volta, sem distrações, sem reservas. Não por impulso, não por necessidade, mas porque era ele. E era desde sempre. Comecei a reparar nos detalhes que me escapavam. Como ele sempre se lembrava do jeito que eu tomava café, com uma pitada de canela, mesmo que eu dissesse que tanto. Fazia. Como ele segurava a xícara com as 2 mãos nos dias frios. Como caminhava um passo atrás de mim nos lugares movimentados, só para garantir que eu não me perdesse entre as pessoas. Esses gestos tão pequenos e tão dele começaram a me tocar com uma força que nenhum discurso de amor conseguiria, porque não era sobre dizer, era sobre estar, e ele sempre esteve. Em cada aniversário em que ninguém mais lembrava, em cada mensagem de "chegou bem", em cada silêncio que ele não preenchia por educação, mas respeitava por entender. Aos poucos, fomos nos reaproximando, sem definições, sem rótulos. Era um tipo de amor que não precisava de moldura. Ele era a própria paisagem. E eu fui aprendendo a deixar a guarda abaixada, a contar sobre meus dias sem medo de parecer fraca, a falar sobre os antigos amores sem sentir culpa por estar começando algo novo. Thomas. Era esse o nome dele, aliás. Um nome comum, mas que aos poucos virou meu lugar seguro. E Thomas, com toda a paciência que só quem já esperou demais consegue ter, me ouvia. Não só com os ouvidos, mas com os olhos, com o corpo, com o tempo. Houve um dia em especial que ficou marcado. Eu tive uma crise de ansiedade boba, dessas que surgem sem explicação, e mandei uma mensagem confusa, dizendo que não poderia encontrá-lo. Ele respondeu apenas: "Quer que eu vá até você?" Eu não respondi, mas meia hora depois, ele estava na minha porta com pão de queijo e chá de camomila. Sentou no chão da sala e me olhou como quem diz: "Você não precisa fingir força aqui." E eu chorei de novo. Não pela dor, mas pelo alívio de finalmente não precisar mais carregar tudo sozinha. Foi nesse dia que eu percebi que o amor não chega com fogos, nem com promessas. Ele chega com constância, com presença, com alguém que aparece mesmo quando você não tem nada bonito para oferecer. E pela primeira vez eu entendi. Era ele. Desde o começo. Demorou, mas eu entendi. O amor não era um raio que caía do céu, nem uma história escrita com letras maiúsculas. Era feito de constância, de presenças que não se anunciam, mas se repetem. E foi nesse entendimento que comecei a agir diferente. Não por obrigação, mas por vontade de cuidar também, de retribuir, mesmo sem que ele pedisse. Passei a prestar mais atenção no que ele dizia e mais ainda no que ele não dizia. Descobri que ele dormia mal às segundas por causa de antigas insônias. Então passei a mandar mensagens suaves antes de dormir, como uma forma de dizer: "Você não está sozinho." Lembrei que ele gostava de filmes antigos, então organizei uma noite com um dos seus favoritos, sem dizer que era por ele. Só deixei que ele descobrisse sozinho, no sorriso contido que veio no primeiro minuto de exibição. Comecei a entender os gestos dele como linguagem e a responder na mesma frequência. Também deixei que ele me conhecesse de verdade. Contei dos meus fracassos, das feridas que ainda não cicatrizaram, dos sonhos que guardei por medo de tentar de novo. E ele ouviu, tudo com aquela atenção rara de quem não quer consertar, quer compreender. Uma noite, enquanto andávamos de mãos dadas em silêncio, ele disse algo que ficou marcado. "Eu sempre estive aqui, mas agora, você também está." Aquilo me desmontou por dentro, porque era verdade. Pela primeira vez eu estava inteira ali, sem fuga, sem desculpas. Foi nesse tempo que as pessoas ao redor começaram a notar a mudança. Minha irmã comentou que eu estava mais serena. Uma amiga disse que meu riso parecia mais verdadeiro. Mas o que ninguém sabia, o que só ele e eu sabíamos, era que essa mudança não vinha dele apenas. Vinha de mim. De finalmente ter parado de correr atrás do amor perfeito e ter aceitado o amor real.
O amor que esteve diante de mim desde sempre, aquele mesmo que anos atrás me ajudou a recolher papéis que caíram do meu fichário na faculdade, que riu do meu guarda-chuva furado sem me fazer sentir ridícula, que foi meu amigo quando eu só queria esquecer o amor, e que sem eu perceber, ficou, mesmo quando todos os outros foram. No fim daquele outono, estávamos em um café pequeno quando ele me olhou com os olhos calmos de quem espera sem cobrar, e perguntou, quase sussurrando: "Você tem certeza?" E pela primeira vez na vida eu não tive dúvidas. Peguei sua mão por cima da mesa, olhei com tudo o que cabia no meu silêncio e respondi: "Sempre foi você. Eu só demorei para enxergar." E ele sorriu como quem, enfim, escuta o que esperou uma vida inteira para ouvir. Dizer sim a ele não foi como atravessar uma porta e deixar tudo para trás. Foi mais como acender uma luz suave dentro de casa. Uma casa que já era minha, mas que eu nunca tinha visto completamente. Começamos a viver esse amor como quem respira fundo depois de muito tempo, nadando contra a corrente. Não houve promessas exageradas nem discursos decorados. Houve escolha, diária, cúmplice, verdadeira. No início, estranhei a paz. Eu estava acostumada a paixões que vinham como tempestades, com trovões e fugas dramáticas. Mas com ele, tudo era diferente. Era como se o tempo finalmente tivesse aprendido a andar no nosso ritmo. Ele me ligava sem motivo. E ainda assim, parecia que sempre havia um. Levava flores não por ocasião, mas porque tinha passado por uma banca e lembrado de mim. Às vezes, só aparecia na porta com um café na mão e o mesmo sorriso de quando éramos jovens. E eu deixava, eu recebia. Eu me permitia viver aquele amor que não grita, mas permanece. Comecei a fazer planos com ele. Não do tipo que enchem agendas ou exigem malas prontas. Planos simples do tipo: vamos cozinhar juntos na sexta? Ou, e se a gente plantar algo na varanda? Pequenas decisões que, somadas, construíam algo maior que qualquer plano grandioso, uma vida compartilhada. Pela primeira vez, minha casa parecia menos vazia. Não por estar cheia, mas porque eu não me sentia mais sozinha dentro de mim. As noites eram diferentes agora. Não porque ele dormia ao meu lado todos os dias, mas porque, mesmo na distância, a presença dele era morada. Um amor que sabia ficar mesmo quando o corpo ia. Eu acordava e pensava nele com tranquilidade. Não com aquela urgência sufocante de quem teme perder, mas com a doçura de quem sabe que encontrou. E foi assim que a vida começou a ganhar outro gosto. Um gosto leve, contínuo, inteiro. Eu não precisava mais buscar histórias que me ferissem para me sentir viva. Eu estava viva e inteira, porque o amor que sempre esteve ali finalmente me encontrou, no exato momento em que eu estava pronta para ser encontrada. Nem todos os dias eram claros, e eu sabia disso. A vida não nos dá tréguas eternas só porque encontramos o amor certo. E foi numa dessas manhãs nubladas, em que o corpo parece pesar mais que o habitual, que recebi a notícia do exame. Não era um terremoto, mas também não era leve. E por mais que eu soubesse lidar com dores, por mais que minha história fosse feita de silêncios suportados, senti um medo antigo voltar. Aquele medo de ser peso demais, incômodo demais, dor demais para alguém ficar. Ele chegou naquela tarde sem saber de nada. Só apareceu, como sempre fazia, com uma das mãos ocupadas por um livro e a outra pronta, para me tocar o ombro. Eu queria esconder, enrolar, mudar de assunto. Mas ele me olhou e perguntou com o olhar, sem pressa, sem exigência. E naquele instante, eu entendi. O amor dele não precisava ser protegido da minha vulnerabilidade. Era ali, justamente ali, que ele nascia mais forte. Contei tudo. Sem floreios, sem querer parecer mais forte do que era. Ele não tentou consertar nada. Só segurou minha mão, passou o polegar sobre meus dedos e disse, baixinho: "Eu estou aqui."
Aquilo foi mais curativo que qualquer medicação. Nos dias seguintes, ele estava ainda mais presente. Me ligava para lembrar de beber água. Aparecia com sopas que ele mesmo tentava cozinhar, sempre exagerando no sal. Trazia cobertas e livros e músicas antigas que achava que eu devia ouvir. Às vezes, só deitava no sofá ao meu lado e deixava o silêncio preencher tudo. E foi ali, nesse cuidado sem alarde, que percebi. Eu jamais estive tão acompanhada. Comecei a me curar. E não só do que o corpo enfrentava, mas das cicatrizes que a vida anterior tinha deixado, da ideia equivocada de que o amor vem para nos salvar. Ele não. O amor, quando é verdadeiro, não chega para salvar, chega para caminhar junto. E isso ele fazia com maestria. Não me empurrava, não me arrastava, apenas me acompanhava, um passo de cada vez. E em cada um desses passos eu me sentia mais forte, mais mulher, mais dele e mais minha. Não houve pedido de casamento. Não houve anel escondido em sobremesa, nem uma cena de cinema. O que houve foi ele entrando pela porta da frente com o jornal debaixo do braço, reclamando do frio e perguntando se eu queria chá. E foi nesse momento banal que me dei conta. Estávamos casados de alma havia muito tempo, porque a vida com ele era isso, uma sequência de presenças que diziam mais do que qualquer cerimônia poderia. E eu não precisava de mais provas, porque amar não era mais uma escolha diária, era o meu estado natural. Ele agora deixava a escova de dente na minha casa. Começamos a dividir as compras do mês. As chaves dele ficavam na minha entrada. Nossos calendários se misturaram sem que percebêssemos. E quando alguém me perguntava se estávamos juntos para valer, eu só sorria. Porque como explicar que o amor mais verdadeiro que conheci nunca precisou ser anunciado, só vivido? Uma noite, enquanto dobrávamos roupas recém-lavadas, ele me olhou com aquele olhar que sempre vinha antes de algo que não precisava ser dito. E disse: "Sabia que desde o começo era você?" Eu ri. Ri como quem ri de si mesma por ter demorado tanto, por ter olhado tanto ao redor quando a resposta estava bem ali, parada ao meu lado em tantos capítulos da vida, e respondi: "Agora eu sei. Era você, desde sempre. A gente não fechou a noite com beijos longos ou juras eternas. Só seguimos dobrando as roupas, ouvindo uma música baixa no rádio, mas por dentro algo se assentava com a firmeza das coisas que foram feitas para durar. Eu não era mais a mulher que procurava. Eu era a mulher que enfim encontrou. E às vezes é isso o que o amor faz. Ele espera, ele resiste, ele acompanha, e quando a gente está pronta, ele simplesmente fica. Os anos passaram mais depressa do que eu imaginava, mas com uma doçura que só o tempo compartilhado sabe trazer. Nossas manhãs agora começam mais lentas. Ele sempre levanta antes, prepara o café com as mãos um pouco mais trêmulas, mas o mesmo cuidado de sempre. Às vezes esquece onde deixou os óculos e eu finjo não saber, só para ver o jeito. Engraçado como ele procura por toda a casa. E no fim, estão sempre no bolso da camisa. Temos nossas manias. Ele insiste em cortar o jornal com tesoura para guardar reportagens que acha que vou gostar. Eu continuo deixando bilhetes dentro dos 10 livros que ele lê, como se o papel pudesse sussurrar: "Estou aqui." Dividimos a vida como quem aprende a dançar, com passos que se ajustam, tropeçam e recomeçam, mas sempre juntos. Nos domingos, ainda vamos à mesma livraria onde tudo começou. Ninguém mais sabe que foi ali que ele me esperou por tantas tardes, só para me ver. Mas eu sei. E toda vez que entramos, eu aperto sua mão com mais força, porque mesmo depois de tudo, ainda me emociona pensar que ele ficou, que ele escolheu ficar. Hoje, quando alguém me pergunta qual foi o segredo, eu não falo de sorte. Falo de presença, de escuta, de silêncio respeitado e toque que não pede permissão porque já tem morada. Falo de paciência, a dele que me esperou.
a minha, que precisei aprender. Falo de reconhecer o amor não pelos fogos, mas pelo calor que não apaga mesmo nas tempestades. Ele está aqui agora, cochilando com o livro caído no colo. A cabeça pende devagar, os cabelos estão mais brancos, a respiração mais calma. Eu o observo em silêncio e penso, era ele desde o começo. E hoje, finalmente, também sou eu, inteira depois de tudo, porque quando o amor é verdadeiro, ele não precisa ser rápido, só precisa ser real.